pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Daniel, mais uma vez diretamente da Inglaterra, mais especificamente daqui de Buckingham, condado de Buckinghamshire. Tá vendo? Então aqui, essa igreja aqui é uma igreja relativamente histórica. Eu vou contar a vocês um pouquinho de detalhe depois dessa igreja para vocês. Então, e um pouco sobre a história de Aylesbury, tá certo? Para vocês entenderem um pouquinho o que foi Aylesbury, né? E o Buckinghamshire também, qual a importância, quais são os dados por que é importante essa história, pra gente entender também um pouco do que aconteceu, pra gente fazer até correlações, comparações com o que acontece hoje. Pois bem, aqui nessa região de Buckinghamshire tem relatos, até mesmo artefatos no museu que fica ali. Ali próximo, aí tem o museu de Buckinghamshire que traz que mostra artefatos assim de anos, 1000 anos antes de Cristo, tá? Depois os povos que estavam aqui, depois os celtas ficaram aqui, né? Vieram aqui e foi onde os romanos, né? Os romanos eles conheceram aqui, eles encontraram o povo celta quando eles chegaram aqui em 54 depois de Cristo. Essa região aqui, então, era dominada pelos celtas, que antes eram os bretões. E, gente, aí é muita história. Mas, resumindo bem para vocês, é isso. Depois, evidentemente, os romanos foram embora, depois vieram os saxões, depois dos saxões... depois dos romanos vieram aqui nessa região, foram os saxões, depois aí a vida seguiu, né? Depois vieram os normandos e por aí vai. Bom, pois bem, aqui, este local, já havia uma igreja antes. Tinha uma igreja datada pelo menos de 571 depois de Cristo, tá certo? Era de madeira essa igreja, não era de pedra, como vocês podem ver. Mas o que aconteceu? Essa igreja aqui estava enterrada uma santa Ossith aqui dos ingleses, né? E a santa literalmente estava enterrada aqui nessa região, alguma parte dessa região que vocês estão vendo. Na verdade, ela estava enterrada ali na igreja, evidentemente, mas eu ia dizer é que a gente não sabe exatamente o local onde ela foi, porque a igreja, como ela foi reconstruída, né, então a gente não sabe exatamente onde era o local. Independente disso, a santa estava aqui, ela foi enterrada aqui. Depois dessa santa, né, depois que a igreja foi derrubada, os normandos fizeram construir a igreja de pedra, porque eles não tinham essa questão de culto, os romanos abraçavam, né, as religiões, a cultura local, enfim, eles não interferiam nesses pontos, então eles não queriam arrumar problema onde não tinha para eles, então isso no começo, tá, ao menos. Então eles construíram aqui a igreja, essa que vocês estão vendo hoje, eles que construíram. Claro que teve reformas ao longo dos anos. Entretanto, a estrutura que vocês estão vendo principalmente foram eles que construíram, tá? É datado que, tem dados que esse cemitério que vocês estão vendo aqui, eu não quero atrapalhar ninguém que esteja dormindo aqui, mas nenhum dos residentes nesse condomínio fechado que vocês estão vendo, mas essa parte aqui, ó, toda que vocês estão vendo da rua e tudo mais, foram encontrados esqueletos também depois, né, de alguns anos, quando foram reformar e tudo mais. Ou seja, este local aqui era muito, muito maior mesmo do que vocês estão vendo. Então, o cemitério era maior e tudo mais. E tem artefatos, relíquias, né, históricos aqui, de novo, do século 13. Tem uma fonte que os normandos fizeram, que continua aqui hoje,
Eu não volto pra vocês, eu confesso que nunca vim nessa região aqui, tá? Detalhes importantes pra vocês. Tá vendo que a igreja ela tem algumas marcas? Algumas marcas. Essas marcas foram da Guerra Civil. Vocês podem ver que ela é inteirinha. Ela é cheia de marcas. Essas marcas foram da Guerra Civil. A Guerra Civil que teve foi entre os Royals e os parlamentares, né? Os parlamentares e os reais, do Oliver Cromwell e do Charles I. Ela não foi demolida, não foi derrubada, mas ela tem traços ainda de desgaste, né, durante a guerra. Um lugarzinho bonito ali, vou dar uma volta. Eu confesso que eu não visitei aqui ainda. Bom, pois bem, essa santa dos ingleses, ela foi até 1500, ela estava aqui nessa igreja, mas o Papa deu um decreto que ela foi retirada e foi enterrada em outro lugar. Que lugar é esse? Ninguém sabe, apenas o Papa, no caso, e a Igreja Católica sabe, mas é fato que a igreja, que essa santa, né, dos ingleses, eu acho que vale a pena procurar. Vou deixar o nome dela certinho embaixo, talvez a pronúncia tenha atrapalhado, se não ter sido tão clara, mas eu vou passar para vocês o nome certinho, e vocês podem pegar, compartilhar e procurar um pouco mais sobre essa santa. Mas ela foi uma das primeiras santas, na verdade, daqui da Inglaterra. Aqui, então, tem uma... Por que eles sabem, né, que tinha é tão antiga essa igreja e tudo mais? Porque embaixo dela foi contada uma cripta. Cripta onde tinham vários e vários ossos. Evidentemente mostrando que o povo, as pessoas cultuavam, né, enterravam os seus entes aqui, as pessoas importantes naquela época, eles as enterravam aqui, embaixo da igreja, nessa cripta que tem embaixo da igreja. Tá ventando muito. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir. Bom, então essa foi... E aí foi por isso que eles descobriram, né, essa cripta aqui, datada do século... os ossos, né, que eram do século 570, e todo esse processo que data bem dessa data. A igreja é chamada Santa Maria Virgem. Vocês podem ver. Aqui, mais ou menos, aqui, ó, quer ver, ó? St. Mary Square. Então aqui onde o pessoal... Santa Maria, né, a praça, digamos assim, da Santa Maria. Então todos os lugares aqui na Inglaterra que vocês verem placas, eles sempre levam a algum lugar. Seja St. Mary Square, então estou mostrando pra cá. Vou mostrar ali na placa ali na frente, que é St. Mary's Road, ou seja, que é o caminho, né, pra Santa Maria. Pode ser Castle Road, enfim, Rua do Castelo, tudo mais, tá bom? Ali, ó, St. Mary's Road, sabe? Caso seria... Então, pessoal, e é importante que durante a Guerra Civil, a igreja, ela foi utilizada como estoque, um lugar para estocar pólvora para os canhões, né, e as armas, que naquela época as armas eram de pólvora, não eram as armas que nós temos hoje, evidentemente. Então, as armas, a igreja guardava, né, essa pólvora. E depois a igreja foi utilizada como dessas inúmeras reformas que a igreja passou, ela foi utilizada como escola, né, como grammar school aqui para os alunos. E hoje ela ainda recebe a missa, né, tem missa aqui para os anglicanos, que é uma igreja anglicana, até hoje. Tá certo? Então, depois, não vou esquecer, vou deixar embaixo o nome da santa para vocês conhecerem, procurarem. Ela tem uma certa importância aqui para os ingleses, menos
outro lugarzinho aqui bonitinho, outra viela bonitinha. Mas é isso, pessoal, vou deixando vocês por aqui então, com essa imagem da igreja. Então eu peço que curtem, compartilhem, deixem os seus comentários, se gostaram, se não gostaram, se querem que eu mostre mais alguma coisa, mais algum outro dado daqui da Inglaterra, daqui de Aylesbury. Deixe suas sugestões, compartilhe com os amigos, com os inimigos, com a família, principalmente com a família, com seu círculo próximo de amigos, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.